Fluminense e Volta Redonda se enfrentam pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Tudo o que você precisa saber sobre desfalques, escalações, notícias e muito mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Boa noite, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Hoje estamos aqui para mais um pré-jogo do Fluminense, sobre o Campeonato Carioca. A gente vai estar no segundo jogo do Campeonato Carioca, que no caso vai ser Fluminense e Volta Redonda, jogo de volta. O primeiro jogo foi 4-0, mas vai ter esse segundo jogo. O Fluminense até estava tentando negociar com Volta Redonda, que esse segundo jogo fosse no Maracanã, mas por conta da sua torcida, o Volta Redonda preferiu fazer o jogo no estádio Raulino de Oliveira. Mas antes da gente começar a falar do pré-jogo, a gente tem algumas notícias para trazer para vocês, novidades do Fluminense, Porque a gente já começa com uma notícia da fonte do Jornada KTO, Jornada KTO 1902, que é que, como a Umbro vai terminar, a Umbro pretende não renovar com o Fluminense, O Fluminense pretende não renovar com a Umbro para o ano de 2026. O contrato da Umbro vai até esse ano de 2025, se eu não me engano, a Umbro está com a gente desde 2019, por aí. E acaba que o contrato vai acabar e o Fluminense não pretende renovar com a Umbro. Bom, mas uma marca que já tem interesse, que o Fluminense já tem interesse, estão no começo das negociações, é a Puma. Aqui saiu a notícia que eu peguei da Brave Tricolor 1902, que é uma página do Instagram que é bastante confiável. Fluminense e Puma têm interesse mútuo em fechar contrato para ser a nova fornecedora de materiais do clube. Decisão interna no momento é não renovar o contrato com a Umbro. Tratativas entre Fluminense e Puma estão em estágio inicial. Então, com isso, a gente já tem uma base de transparência, que o Fluminense está procurando uma nova fornecedora de materiais do clube. A Umbro acompanhou a gente por um bom tempo, mas assim, lembra até a Betano, que a Betano foi a marca que ajudou o Fluminense a ser campeão da Libertadores, deu essa alegria pra gente. E agora é a Superbet, que tá ajudando a gente. E falando sobre isso também, eu tenho mais uma notícia, que é sobre a Sul-Americana. Saiu os potes, da Sul-Americana, e eu vou estar citando aqui para vocês. E uma notícia boa é que o Fluminense caiu no primeiro pote da Sul-Americana. Os times do primeiro pote são Atlético Mineiro, como cabeça de chave, Fluminense, Grêmio, Independente da Argentina, Cruzeiro, Lanús da Argentina, Defesa e Justiça da Argentina, América de Cali da Colômbia. Agora no pote 2, Guarani, Palestino do Chile, Caracas da Venezuela, o Vasco também está no pote 2, Huracán da Argentina, Universidade Católica do Equador, União Espanhola do Chile, Godoy Cruz da Argentina. Bom, aí saiu no terceiro pote Once Caldas da Colômbia, Racing, Uruguai, Unión da Argentina, Nacional Portosi da Bolívia, Cienciano do Peru, Sport Luqueno do Paraguai, Academia Puerto Cabello, Venezuela, Cerro do Uruguai. E no último pote, que é o pote 4, Mussum Runa do Equador, Atlético Gal Peru, Vitória, San José Bolívia, Deportador, Alianza Lima, Boston River ou Bahia, Melga Peru, ou Cerro Porteño, que é do Paraguai, Barcelona de Guayaquil ou Corinthians,
que o Corinthians perdeu de 3-0, né, pro Barcelona do Guayaquil. Tinha até um meme dos caras falando que o técnico do Barcelona de Guayaquil parecia o Lupin da série. Então, o Corinthians perdeu de 3-0, é provavelmente que vai jogar a Sul-Americana, porque como jogou aí contra o primeiro jogo contra o Barcelona, é complicado. Agora vamos pro nosso pré-jogo. Bom, válida pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, o duelo deste domingo entre Volta Redonda e Fluminense será disputado no Raulino de Oliveira, casa do Voltaço. Local: Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estádio Raulino de Oliveira, domingo, dia 9 de março de 2025, horário 6 horas ou 18 horas, horário de Brasília, com o árbitro Alex Gomes Stefano e o VAR Alexandre Tavares Vargas. Bom, nos últimos 5 jogos, aquela curiosidade que a gente sempre traz nos nossos pré-jogos, né? Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Volta Redonda e um empate. Com a última vitória do Fluminense sendo essa, né, de 4-0, que foi um jogo onde o Fluminense se empenhou muito bem. E tá me impressionando o Mano Menezes, porque, como vocês sabem, a minha opinião, que eu já venho dando há algum tempo aqui, é que eu pensei que o Mano Menezes não seria um técnico pro Fluminense. Eu pensei que ele não ia se encaixar muito bem com o estilo de jogo do Fluminense, mas ele tá transformando o time do Fluminense em um time mais rápido, em um time que tava precisando se transformar. Porque a gente vê os jogos do Fluminense atualmente e os jogos lá atrás, pode ser até do ano de 2024, que a gente via aquele futebol do Diniz, que já era um futebol ultrapassado, porque as equipes conseguiram, como é que eu posso dizer, se adaptar ao modo de jogo do Fernando Diniz. Então ficou algo meio saturado. Todo mundo já sabia como ganhar do Diniz. É igual o que aconteceu com o próprio Pep Guardiola com o City, né? Porque depois de um tempo o City foi decaindo e hoje é um dos times mais horríveis da Europa. Então, é isso meio que aconteceu com o Fluminense, mas o Mano Menezes está conseguindo recuperar o time. Por mais que tenha algumas atitudes dele que duvide um pouco da capacidade dele de técnico, né? Eu lembro no ano de 2024, no finalzinho, quando a gente estava quase caindo, teve um jogo contra o Atlético Paranaense que a gente estava perdendo e o Mano Menezes falou: eu vou cair abraçadinho com vocês. Então, por mais que, tudo bem, calor do momento, a torcida xinga, zoa, mas isso é uma atitude que um técnico não pode ter em campo. Então, por conta de algumas atitudes dessa, na minha opinião, ele não era um técnico que ia servir para o Fluminense. Tanto pelo estilo de jogo no passado dele, ele já foi técnico de seleção, mas nunca conseguiu conquistar nada. Entendeu? De todos os times que passou, conquistou pouca coisa. Então, para mim, eu acho que não era um técnico que ia se encaixar. Mas ele acertou nas algumas contratações, as principais contratações do Fluminense ele acertou, como trazendo o próprio Canóbio, que o Canóbio foi trago por 37 milhões, mais a troca do Isaac, que até hoje é uma boa dúvida, né? Porque você torcedor, acha que a troca do Isaac com o Canóbio foi boa? Porque, na minha opinião, para mim foi, porque o Canóbio, ele é uma promessa. Mas o Canóbio não. O Isaac, ele é uma promessa, mas o Canóbio já é um jogador completo, né? Tá se mostrando um jogador completo. Quando eu tô assistindo o jogo com o PC, às vezes eu falo que ele parece o Forlan, o Diogo Forlan, que jogava na seleção uruguaia também. Porque ele lembra, né? O cabelo loiro, ele lembra um pouco. Então, é uma dúvida que eu tenho, né? De vocês falar com a gente, porque o que vocês acham da contratação do Canóbio? Foi uma boa contratação? Valeu a troca do Canóbio com o Isaac? Porque a gente também tá vendo que o Isaac tá se dando bem. No Atlético Paranaense, tá jogando muita bola. Porque a gente também já sabe que ele é um moleque bom. A verdade é essa, ele é um moleque bom. E por mais que ele tenha sido trocado com Canóbio,
ele só foi entregue para poder diminuir uma parte do valor, que no caso no caso foi 40 milhões, aí entregou mais o Isaac, aí saiu por 37 milhões. Mas vamos para as situações dos jogadores atuais, né, que são os desfalques. O Lima, ele tá fora, mas é provável que ele volte nesse jogo contra o Volta Redonda, volte a ser banco, né? Porque a previsão de retorno dele é março de 2025, a gente está no dia 7 de março, então ele deve voltar. Agora, o Thiago Silva também é outro que deve voltar. Ele estava se recuperando da lesão do calcanhar, mas já vem treinando com os jogadores em campo e deve voltar nesse próximo jogo. Não sei se é titular, a gente vai ver, ainda não provável a escalação, mas provavelmente não deve ser titular, porque ele está sem ritmo de jogo. Agora, o Paulo Henrique Ganso, ele ainda está fora, porém, ele está em processo de recondicionamento. Após se recuperar, né, da leve miocardite que teve no começo de 2025, ele se afastou por 5 semanas e agora ele está fazendo um trabalho específico no gramado, que ele fez hoje. Hoje não, fez na sexta-feira. Usando chuteira junto com Lima e Manuel, que se recuperam das lesões também. Agora, a provável data de retorno deve ser em abril de 2025, porque ele não deve jogar esse jogo contra o Volta Redonda tão cedo, porque ele está sem ritmo e ele tem que voltar aos poucos. Agora, Renato Augusto continua fora, continua sentado em cima de um contrato e provavelmente, se eu fosse ele, eu me aposentaria, porque não rende nada pro Fluminense, só é um gasto. E se eu fosse o Mano, eu também mandaria ele embora. A provável data de retorno dele não tem previsão, não se sabe quando ele vai voltar, não se sabe o que está acontecendo com ele, mas eu vi uma foto que ele postou no Instagram, no carnaval, dele curtindo o carnaval com o Neymar. Bom, para curtir carnaval tá aí, né? Mas agora para jogar é outra coisa. Agora vamos para a provável escalação. Bom, a provável escalação do Fluminense é nosso paredão Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier ou Guga, mas eu acredito que pelos jogos que vem tendo, pelo desempenho que vem tendo, Guga deve ser titular. Ignácio, Freitas ou Thiago Silva, que o Thiago Silva já deve voltar nesse jogo, mas como eu tenho dito, ele não deve ser titular nesse jogo por conta do ritmo de jogo. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes. Agora, no meio de campo, Otávio, como primeiro volante, que está demonstrando ser um bom jogador, um jogador que o Fluminense precisava, um primeiro volante. A gente vê, às vezes, ele como se fosse um zagueiro, porque ele tem mais aquela parte da parte agressiva, a parte do desarme. Tem técnica, é um bom jogador, tem técnica, mas acaba se completando com o Martinelli, né? Que o Martinelli é um jogador mais técnico, tem menos físico, mas está se demonstrando bastante útil para o Fluminense no ano de 2025. E no meio de campo, como vem dando certo aí, né? É o nosso querido Arias. Nosso querido Arias que, por mais que não vem desenvolvendo muito no meio de campo, ainda assim joga muito e está ajudando o time do Fluminense no ano de 2025, no meio de campo. Pelé colombiano. É o famoso Pelé colombiano, né? Que foi convocado para a seleção. Foi convocado o Arias, Serna, e eu acredito que até agora foi eles, né? A Arias e Serna. E o Vegas, o La Vega, que é o nosso jogador uruguaio que chegou aí e até agora não teve oportunidade. Para mim chega a ser um pouquinho preocupante, porque o Fluminense pode se repetir a mesma coisa que o David Terãs, entendeu? O Terãs, ele é um jogador que saiu do Atlético Paranaense como ídolo, mas foi jogar no México, voltou e não teve oportunidade no Fluminense. Os jogos que teve foi muito pouco, então não teve como ter aproveitamento dele. E o que me preocupa um pouco é isso, se o Mano fazer isso com o La Vega, porque o La Vega é um jogador uruguaio, jogador de seleção, e ele está demonstrando ser importante para a seleção uruguaia. Então, bom, talvez ele seja bastante útil para o Fluminense, basta querer usá-lo, né? A gente teve algumas oportunidades para usar ele. Esse é um jogo que poderia ter oportunidade para usar,
E então a gente deveria ver aí o que vai fazer. Mas agora, nosso meio de campo, né? Que eu já falei. Agora o nosso ataque. Serna, que é outro também convocado. Canóbio e Germancano. Bom, Germancano, né, marcou seus 101 gols pelo Fluminense. Pô, eu não sei nem o que falar sobre ele. Ele é um jogador completo. Ele é um mais que ídolo. Saiu uma entrevista dele depois do jogo contra o Caxias do Sul. Saiu uma entrevista dele depois do jogo do Caxias do Sul, dele falando que ele quer ficar no Fluminense, quer ganhar títulos. Ele fez uma promessa pra torcida não, só pro time, pra torcida, pra todos. Entendeu? Então ele é um jogadoraço, ele é um ídolo. Se igualou o número de gols do Fred, que é um dos maiores ídolos da torcida tricolor. E agora Germancano, pra mim, é um dos maiores ídolos. Pô, incrível, desde que ele conquistou a Libertadores. Então, pô, não tenho nem palavras. Bom, mas o pré-jogo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer. Curte, compartilha com um amigo, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente faz conteúdo no Maracanã. Como eu sempre venho falando, react, entrevista e muito mais. Então, pô, dá aquela forcinha pra gente. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, pessoal. Se vocês gostarem, é isso. Valeu!